Efésios 3, 20. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra. Que em nome de Jesus, Teu Espírito nessa noite aplique ela em nosso coração, ó Pai. Nos dando sabedoria, nos dando entendimento. Que possamos, ó Pai, colher os frutos dessas verdades preciosas. Em nome de Jesus. Que possamos, ó Deus, sairmos daqui cheios, transformados, alimentados. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos conduza, Senhor, a toda a verdade. Nos conduza ao amor, à misericórdia e à graça, Senhor, que há no Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Amém? Irmãos, pense comigo uma coisa assim, vamos começar o nosso argumento dentro desse texto. Que um filho, irmãos, ele sabe que pode recorrer ao pai quando precisa. Amém? Ele sabe que ele pode recorrer ao pai para ajudá-lo em situações difíceis da vida. Amém? Situações complexas. Ou até mesmo para fazer um pedido mais do que especial, um pedido extraordinário. Especialmente, irmãos, quando se é criança. E quando se é criança, se é extremamente necessitado de um terceiro, de alguém. Amém? As crianças precisam dos pais, precisa de um pai e de uma mãe. Especialmente quando se é criança, pedir, irmãos, faz muito sentido. Amém? Não só faz sentido, como é muito praticado. Porque uma criança, além de ser necessitada, ela depende do auxílio do pai. Porque se ela não tiver um bom pai e uma boa mãe, ela terá dificuldades na sua infância, no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Amém? Por que um filho recorre ao pai, irmãos? Não é só porque ele não encontrou outra pessoa no meio do caminho. Ele recorre ao pai por entender que o pai consegue fazer coisas que ele não consegue fazer. Um filho recorre ao seu pai por entender que o pai é uma autoridade sobre a vida dele. Mesmo que ele não compreenda completamente o sentido de ser uma autoridade, de obedecer uma autoridade, ele entende que o pai dele se coloca à frente das suas situações, se coloca à frente para prover os recursos. Ele entende que a sua mãe está sempre pronta e apta para prestar atendimento emocional, sentimental. A mãe prepara o alimento, a mãe batalha pela criança. A mãe, dado o seu corpo, ela entende que saiu daquele lugar. Então o pai e uma mãe representam ali algo extremamente superior do ponto de vista de uma criança. Não é só porque o pai é mais alto ou porque a mãe é mais alta, mas porque ele encontra ali refúgio, encontra ali um lugar para se esconder, um lugar para buscar quando não se pode fazer mais nada. Quando uma criança se depara com um obstáculo, o que ela faz? Ela pede: pai, me ajuda. Pai, eu falhei. Pai, eu errei. Pai, eu não sei o que responder. Me perguntaram tal coisa, eu não sei o que dizer. Diante de uma situação na minha escola, junto com os meus amigos, aconteceu determinada coisa que, pai, eu não sei o que fazer. A criança recorre ao pai, irmãos, porque ela entende que determinada circunstância, determinada exigência, que ela não consegue supor, que ela não consegue suprir, melhor dizendo, o pai alcança. O pai consegue. É ou não é verdade? O relacionamento de uma criança normal com o seu pai e com a sua mãe é assim.
Precisa ser assim. Dentro das limitações humanas, irmãos, a figura paterna representa força. Amém? Representa força, representa maturidade, representa segurança, representa independência. A criança olha para os seus pais e pensa: eu dependo deles, mas eles não dependem de mim. Eu preciso deles, mas eles não precisam de mim no quesito sobrevivência. Amém? É claro que o pai e a mãe precisam do seu filho também, óbvio, né, irmãos? Mas uma criança não consegue crescer sem a ajuda dos pais. Precisa de tudo, e o pai e a mãe se tornam, aos olhos de uma criança, mesmo dentro das suas limitações, um super-herói. É ou não é verdade? A criança se coloca diante do pai e pensa: este é o meu super-herói. Este faz coisas que eu não posso fazer, mesmo sendo limitado. O pai e a mãe se tornam essa figura. Agora, irmãos, imagine que, sendo um filho, sendo um filho de um pai que pode todas as coisas. Você nunca se sentiu assim, mesmo quando era criança. Porque os nossos pais terrenos têm limitações. Vocês que são pais e mães aqui, vocês sabem que vocês têm limitações. Que vocês não podem fazer todas as coisas, mesmo que a criança pense que pode. Mas imagine-se agora sendo filho de um pai que pode todas as coisas. De um pai que pode atender, irmãos, qualquer pedido. Um pai que não só corresponde ao anseio do clamor de um filho, irmãos, mas um pai que pode fazer muito mais e muito melhor do que aquele filho está pedindo. Imagine-se que você é filho deste pai, todo poderoso, como Paulo diz aqui. É esse Deus, irmãos, que é pai, que ele está louvando no verso 21. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Significa, irmãos, que nós servimos a um Deus e somos chamados filhos de um Deus que pode fazer infinitamente mais. Não só do que nós pedimos, mas como o texto mesmo diz, do que pen. Ou seja, significa que este Pai Todo-Poderoso, Ele alcança, irmãos, aonde a nossa limitação não alcança. Este Pai poderoso, Ele tem uma compreensão, irmãos, superior à nossa, a respeito das nossas próprias necessidades. Afinal de contas, por nos conhecer, e como diz o salmista no Salmo 139, sondar o nosso coração, antes mesmo que a palavra saia da nossa boca, Ele já conhece. Por ser este Deus, Pai, Ele sabe aquilo que nós precisamos, mesmo quando nós pensamos que precisamos de algo. Ele sabe, irmãos, que nós podemos contar com Ele, porque Ele sabe aquilo que nós realmente precisamos. Quais são as nossas verdadeiras necessidades, coisas que nós não alcançamos, coisas que a nossa compreensão não alcança. Ele sabe, Ele conhece. É por causa disso que muitas vezes Deus não faz determinadas coisas por nós, não porque Ele seja ruim, mas Ele sabe do que realmente precisamos. Isso é ir além dos nossos pensamentos, é ir além da nossa compreensão. Infinitamente mais do que pedimos e que pensamos. Amém? Eu quero que você pense, que você coloque essa frase no seu coração, essas palavras. Ele pode fazer infinitamente mais do que eu posso pedir. Amém? Infinitamente mais do que tudo que pedimos. Esse texto é maravilhoso, irmãos, porque ele existe em alguns exemplos dentro da Bíblia. Existem alguns exemplos, irmãos, de pessoas que pediram alguma coisa e receberam muito mais do que estavam pedindo. Receberam muito mais do que aquilo que eles pensavam que precisavam. Amém? Esse, irmãos, foi um clamor de um homem que estava sendo crucificado. Eu quero que você abra comigo lá em Lucas, no capítulo 23. Lucas 23, nós vamos ler o verso 39 em diante. Amém? Lucas 23, 39. A palavra de Deus nos diz assim: um dos malfeitores crucificados
blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Você conhece esse texto, amém? Destes dois homens que estão crucificados, e entre eles está crucificado o Senhor. Estes dois homens condenados junto com Jesus, a mesma sentença, a mesma morte, amém? A mesma punição severa eles estavam recebendo ali diante do Senhor Jesus. Irmãos, perceba que há duas pessoas aqui, né? E há dois modos de ver, há dois modos de se relacionar, há duas posturas diferentes aqui. Nós temos um homem que debocha da situação e um homem que faz um pedido. Nós temos um homem que menospreza todos os acontecimentos, tudo aquilo que estava se desenrolando na vida do Salvador, e um homem que, diante daquela dificuldade tremenda, diante da morte, ele tem um pedido, ele tem um clamor. Amém? Primeiramente, irmãos, percebam uma coisa, que o verso 39 nos mostra, irmãos, o zombador. O verso 39 nos mostra alguém que está blasfemando contra o Senhor Jesus. Alguém, irmãos, que mesmo estando na mesma situação, repare, irmãos, eles estão no mesmo lugar crucificados. Eles estão ali recebendo uma punição que era justa sobre a vida deles. Mesmo diante, irmãos, do Mestre, mesmo diante do Senhor Jesus, ele faz aqui um pedido irônico, irmãos, que consiste em deboche. Ele diz: você não é um Cristo? Você não se propôs salvar tantas pessoas? Você não disse que viria num reino glorioso? Você não disse que aqueles que o seguissem reinariam com você? Você não disse que salvaria aqueles que se arrependem dos pecados? Por que você não é capaz de salvar a si mesmo? Por que você não é capaz de descer desta cruz? Por que você, sendo Deus como você diz que é, por que você, sendo filho de Deus como você diz que é, não faz algo em favor próprio? Por que você não se vinga? Por que você não desce dessa cruz e pede para que o Pai envie uma imensidão de anjos aqui para te defender? Por que você não faz cair fogo do céu? Por que você não socorre a si mesmo? Por que você não age em prol de si mesmo? Por que você não faz algo para mudar a sua situação, sendo Deus como você diz que é? E ele começa então a debochar do Senhor, irmãos, e mostra aqui a sua falta de fé, a sua incredulidade. Mostra aqui, irmãos, a sua falta de temor. Esse texto nos mostra, irmãos, que nem todos têm o seu coração, irmãos, sensibilizado. Esse texto nos mostra, irmãos, que nem todos se deixam despertar interiormente. Esse texto nos mostra, irmãos, que diante até mesmo da morte eterna, porque era o que esse homem ia experimentar, a morte física do seu corpo e a perdição da sua alma, representa a morte eterna. Este homem ia experimentar, irmãos, a pior dor possível, que é a dor da separação eterna para com Deus. Mesmo diante dessa situação, a sua fé e a sua incredulidade falam mais alto. E ao invés de recorrer àquele que poderia fazer alguma coisa, ele começa a zombar. Porque a Bíblia nos mostra, irmãos, constantemente, que nem todos se deixam despertar interiormente. Nem todos deixam o seu coração amolecido. Nem todos deixam, irmãos, conforme a água da palavra de Deus vai batendo na pedra do coração, nem todos deixam ela se quebrar inteiramente. Quem sabe você sabe, conhece pessoas, ou você foi assim, que você ouviu a palavra a vida inteira. Você ouviu o Senhor falando ao seu coração a vida inteira. Você até esteve próximo do Senhor Jesus. Mas mesmo quando você estava ali, diante dele, que ele estava se comunicando com você, ele estava te chamando, o seu coração sempre se endurecia. Esse aqui é o ponto final na vida daquele homem, irmãos. Era o ponto derradeiro. Essa era a última chance. Amém?
para aqueles dois homens, um de um lado e outro do outro, era a última chance. Era o último momento. Depois dali, irmãos, não tem mais volta. Diante dessas circunstâncias, irmãos, um homem debocha. Um homem continua numa posição de frieza. Continua numa posição de um coração endurecido pelo pecado e pela maldade. Mas não é deste homem que eu quero falar. Eu quero falar do outro homem. Eu quero falar do outro condenado. Amém? Irmãos, você precisa entender que nós estamos representados nessas cruzes. Tanto agora pelo Senhor Jesus, amém? Mas também anteriormente por esses dois homens. Qual deles você é? O incrédulo ou o que se arrependeu? O que debochou ou o que clamou? Faça alguma coisa por mim. Quem você é? Meu foco aqui está no outro homem, porque ele entendeu a sua posição. Ele não só entendeu a sua condição, a sua posição, mas ele entendeu ao lado de quem ele estava. Aquele homem não era um homem qualquer. Esse tal Jesus aí não era um homem qualquer. Amém? Eu quero tratar deste homem, irmãos, pelo primeiro ponto, o reconhecimento dele aqui. Amém? Ele entende que ele está ali por conta dos seus atos. Ele mesmo diz isso. É ou não é verdade? Ele diz no verso 41, a nossa punição é justa. A nossa punição é justa porque nós estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Ele está dizendo basicamente, eu sei por que estou aqui. Eu sei o que me trouxe até aqui. Eu sei os caminhos que eu trilhei, que ocorreram e ocasionaram esta punição. Eu sei os desdobramentos da minha história que me trouxeram a esta morte terrível, a vergonha, a humilhação. Eu sei o porquê estou aqui. Eu entendo, eu reconheço que os meus atos me impuseram esta dor. Os meus atos me colocaram diante da morte, eu estou no fundo do poço e eu sei por quê. E ele olha para o outro homem e diz, eu sei por que você está aqui também, você deveria reconhecer. Ele diz, nem mesmo nessa situação, sob igual sentença, você consegue temer a Deus? O reconhecimento deste homem, irmãos, não é a partir do seu próprio umbigo simplesmente. Ele olha para o outro lado e ele diz, cara, você está no mesmo lugar que eu porque você fez as mesmas coisas do que eu. E tem um terceiro reconhecimento nesse texto, irmãos, que consiste em olhar para aquele que estava no meio e dizer, nós estamos diante do Senhor. Nós estamos ao lado de Deus, porque Ele diz para o outro homem, você não consegue temer estando na mesma situação em que Deus está? Irmãos, quando eu falo a palavra Deus, o que vem na sua cabeça? Não precisa responder, mas pense. Quando alguém fala em Deus para você, o que vem na sua cabeça? Que Deus é esse? Quem é Deus? O que é Deus? Aonde Deus está? A Bíblia está narrando um texto aqui do momento em que Deus estava numa cruz. Esse texto narra o momento em que Deus estava recebendo uma sentença. Eu tenho certeza absoluta que nos nossos conceitos religiosos você também tem, Deus é aquele que pune, não aquele que é punido. É ou não é verdade? A maioria das pessoas pensa em Deus do ponto de vista do prisma de alguém que é juiz, que estabelece punição e que condena, não que é condenado. É ou não é verdade? Mas a Bíblia está narrando um momento da história em que o próprio Deus está recebendo punição. Um momento da história em que o próprio Deus está absorvendo uma culpa. Em que o próprio Deus está diante de dois homens, dois malfeitores, dois criminosos, e um deles olha e diz, esse cara não merece estar aqui, eu mereço, ele não. Qual que é o seu conceito sobre Deus? A religião nos impôs um Deus que é distante. Portanto, um Deus distante jamais se colocaria nessa situação. O Deus da religião, irmãos, jamais sofreria a punição de alguém.
O Deus da religião jamais viria e padeceria em mãos humanas. Ele foi julgado por homens, como eu e você. Ele foi maltratado por homens, como eu e você. Ele foi debochado por homens, como eu e você. Irmãos, falando coisas assim, parece um pouco macabro isso, né? Parece forçado demais. Mas quando você ouve esse tipo de coisa, você tem que entender que o seu coração precisa se levantar e glorificar a Deus. Porque aquilo que você não poderia fazer por você mesmo, esse cara que entendeu, cara, eu estou morrendo pelos meus atos, mas a minha morte não é suficiente para me salvar. Ele reconhece, eu sei porque eu estou aqui. Você sabe por que você caiu? Você sabe, irmãos, o que te levou à ruína? Você sabe o que diariamente te afasta de Deus? Talvez hoje você esteja numa posição melhor. Amém? Mas eu tenho certeza que se você olhar para o seu passado, você vai lembrar de N coisas que te afastavam de Deus. O que te afastava de Deus? O que te colocava num lugar de punição justa? E por que você parou lá? Quem sabe essa é a sua situação ainda. Saiba de uma coisa. O próprio Deus já levou sobre si a nossa condenação. Este homem aqui reconheceu, eu mereço estar aqui. Quem não deveria estar aqui é quem? Jesus. Eu mereço estar aqui. É justo o que está acontecendo comigo. Mas o próprio Deus está aqui do meu lado. É Ele quem não merece estar aqui. A fama de Jesus corria por todas as partes. Um homem que curava os enfermos, que libertava os cativos. Um homem que a sua presença fazia com que os demoniados caíssem. Os demônios vinham até ele e diziam, tu és o Filho de Deus. Este homem só curou, só salvou, só fez o bem. Por que ele está aqui? Ele não merece estar aqui. Esse homem olha e diz, eu sei a minha condição, eu sei a posição que eu estou, eu sei que eu mereço isso, mas ele não merece estar aqui. Ele é diferente de mim. Essa é a pregação do Evangelho, irmãos. Talvez da forma mais simples possível. Você olha para a cruz, irmãos, não mais como um objeto de ritualismos, não mais como uma coisa que você coloca numa parede. Você olha para a cruz e se identifica. Você olha para a cruz e precisa se apropriar dela. Você olha para a cruz e ouve as palavras do Senhor Jesus dizendo, tome a sua cruz e siga-me. Você olha para a cruz e ele não está mais pregado lá. Por quê? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou para aqueles que reconhecem que precisam dele. Daqueles que reconhecem, irmãos, eu posso pedir ao Pai infinitamente mais. Irmãos, pense, Jesus não deveria estar ali. Você concorda comigo? Mas por que ele está? Porque essa é a pergunta, irmãos. Essa é a pergunta. Você tem que sair daqui com essa pergunta na sua cabeça. Por que ele estava? Por que ele estava lá? Por que ele quis estar lá? Amém? Agora pense, irmãos. Deus optou por salvar aqueles que mereciam punição, punindo aquele que não merecia. Esse é o Evangelho. Amém? Quando alguém te perguntar o que é o Evangelho, você explica dessa forma. Ou como Paulo fez em 2 Coríntios, no capítulo 5, irmãos. Ele diz assim, no verso 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Você quer resumir o Evangelho? É isso. Como que Deus optou salvar os homens? De que forma? Por que Jesus estava naquela cruz? Se ele não deveria estar por causa disso. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Vira para o irmão que está ao seu lado e diz, foi por você. Diz assim, ó, ele não tinha pecado. Mas por você, ele absorveu os pecados. A punição dos pecados. Eu já falei isso aqui para vocês, né, irmãos? Qual que foi o maior pecador da história? Quem que ousa dizer? Jesus. Não,
Mas ele é santo. Mas ele levou sobre si. Isso é muito louco, irmãos. Isso é muito louco. É a simplicidade do Evangelho. É loucura. Paulo diz, esta é a loucura da pregação. Deus fez Jesus Cristo, aquele que não tinha pecado, ele fez pecado por nós. Ele o fez pecado por nós. Jesus absorveu a ira da justiça de Deus. E Paulo completa, para que nele, repita comigo, nele, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então perceba, Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nós, irmãos, apropriados dessa obra, nós pudéssemos ser justificados. Isso é reconhecimento. Aquele que se aproxima de Deus, irmãos, precisa reconhecer essas verdades. Porque senão não adianta nem você chegar. É o que ele fez. Esta é a sua obra. Amém? Forma mais simples de explicar o Evangelho. Esse é o primeiro ponto, reconhecimento. Mas tem um segundo ponto aqui, irmãos. Esse homem aqui, ele faz um pedido, ele pede uma bênção. Mas ele pede uma bênção para o futuro. Amém? Leia o verso 42 comigo. Ele diz assim, Jesus, lembre-se de mim quando vier. Amém? Quando você vier. Ou seja, para frente. Amém? Quando você vier. É para o futuro. Ele pede uma bênção para o futuro. Amém, irmãos? Mas o que ele recebe? Ele recebe uma promessa, irmãos, que se cumpriria no presente. Ele pede, Senhor, quando você vier no seu reino. E Jesus responde, irmãos, de uma forma consoladora para quem está diante da morte. Ele diz, hoje mesmo. Hoje mesmo. Aí eu me lembro, irmãos, dos corinhos, quando eu era pequeno. Eu vim buscar uma bênção. Jesus tem bênção para dar. Você veio buscar uma bênção. Espera, Jesus vai te dar. A respeito de qualquer bênção, irmãos, existe condições. Deus não faz tudo o que a gente quer a hora que a gente quer. A gente pede determinadas coisas que acontecem e às vezes demora tempos. Amém? Nem tudo acontece de uma hora para outra. Porque é segundo o que é infinitamente mais do que nós pensamos. Nós pensamos o agora. Senhor, é hoje. Tem coisas que ele traz muitos anos depois. Não é verdade? Qualquer crente experimenta isso. Mas tem uma bênção, irmãos, que se você pedir hoje, é concedida hoje. Salvação. É agora, Jesus disse. Ele pede uma bênção para o futuro, irmãos. E Jesus responde, não, é hoje. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. É ou não é infinitamente mais do que pedimos? Este homem pensava, talvez um dia. Mas Jesus diz, não, é hoje. A salvação é hoje, irmãos. Aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Jesus, ao enviar os seus discípulos, ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, ele diz. Infinitamente mais do que pedimos. O terceiro ponto, irmãos, é que ele pede assim, Senhor, que você se lembre de mim. Irmãos, aqui eu penso em Josué. Em Josué não, em José. José do Egito. Amém? Josué é outro personagem. Eu penso em José. José é um homem que foi parar na cadeia, irmãos, injustamente também. Junto com outros dois homens. O padeiro e o copeiro do rei. A Bíblia diz que José ajuda os dois. Um morre. Amém? Um morre. Mas o copeiro fica vivo. E José diz para ele, olha, quando você for restaurado a sua posição, se lembra de mim. E o que aconteceu, irmãos? O copeiro esqueceu. Depois que o copeiro voltou à sua situação de origem, quando ele teve a sua sorte mudada, a sua sorte restaurada, ele esqueceu daquele que o ajudou. E aqui eu te faço uma pergunta. Se Jesus Cristo já fez alguma coisa por você um dia, será que você não está esquecendo dele no meio do caminho? É só uma observação. Mas eu me lembro de José aqui, irmãos.
Este cara que está na cruz, ao lado do Senhor Jesus, esse criminoso, irmãos, esse criminoso, isso foi tudo que ele se atreveu a pedir. Olha, se eu puder contar com a tua boa vontade, se eu não estou sendo ousado demais, se você puder, se lembra de mim? Irmãos, esse tipo de pedido aqui dá um tapa na cara de muito crente hoje em dia. Não se coloca Deus de contra a parede. Você não determina as coisas ao Senhor. Você pede, se for da tua vontade. Se for da tua vontade. Amém? Ele estava pensando talvez até ser um pouco mais ousado, irmão, do que poderia ser diante dessa posição. Sendo que ele reconhece, esse cara não é um humano qualquer. Ele é homem, mas ele é Deus homem. Diferente de mim, que sou completamente pecador e perdido. Este cara é diferente. Talvez ele tenha pensado aqui, irmãos, que tinha que esperar. Que o pedido dele demoraria um tempo. Então ele diz, se no futuro se lembrar de mim, se lá no futuro você tiver misericórdia. O que eu falei na live aquele dia lá, irmãos? Terça-feira. É o que acontece com aquele cara lá, irmãos, pedindo esmolas. A vida dele consistia naquilo todos os dias. Ele era carregado àquele lugar para ser um pedinte. Todos os dias era a mesma coisa, irmãos. É a única coisa que ele pedia às pessoas. Me dá uma esmola, me dá um trocado, me ajuda. Pense, irmãos, como é difícil precisar viver a vida contando com a boa vontade dos outros. Pessoas passavam o dia inteiro por ele, irmãos. Quem sabe num dia talvez ele até conseguisse arrecadar algumas moedinhas a mais. Talvez tinha dias que era fraco, as pessoas não ajudavam, porque ele sempre dependia da boa vontade alheia. E isso é terrível, irmãos. Porque pessoas, irmãos, lembre-se da parábola do bom samaritano. Pessoas passam por outras pessoas dia após dia, irmãos, e ignoram. Tanto faz como tanto fez. Depender da boa vontade alheia é difícil, irmãos. Mas quando dois homens passam, Pedro e João, e dizem, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levante e anda. Este homem, ele pensa, olha, talvez eu tenha que esperar, então eu vou dizer, se tu se lembrar. O copeiro demorou 2 anos para lembrar de José, irmãos. E o que Jesus responde? Não, cara. Não é se eu me lembrar. Eu vou me lembrar. Eu estou te dando a certeza de que aquilo que você está pedindo, de que a salvação da sua alma, é certo que você vai receber. Esta é uma promessa. Eu estou firmando aqui a minha palavra. O autor de Hebreus diz que Deus, não tendo alguém superior por quem jurar, ele jura por seu próprio nome. Oh, meu Deus. Ele diz, eu coloco o meu nome. Eu coloco o meu nome aqui como penhor dessa dívida. E eu dou certeza, coisa que nenhum homem pode fazer por você. A pessoa de maior palavra neste mundo, irmãos, ela pode falhar. Jesus Cristo, mesmo pregado numa cruz e nu, ele diz, eu te dou certeza, você estará comigo no paraíso. Não é se eu me lembrar, não é se eu tiver misericórdia. É hoje, você vai estar na minha presença imediatamente. Isso é precioso, irmãos. O fato, irmãos, é que nenhum de nós precisa esperar para experimentar a salvação que vem de Deus. Não espere para isso. Não espere para experimentar. É hoje, é agora, é para sempre, imediatamente. Amém? Último ponto, irmãos. Jesus disse para ele, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Perceba, irmãos, tem 2 palavras aqui que são impactantes. É o comigo e no paraíso. Amém? Repita, comigo. E aonde, irmãos? No paraíso. Amém? Perceba, irmãos, não é num lugar místico. Amém? Não é, sei lá, numa sala de espera. Jesus não disse, olha, cara, você vai esperar lá num lugar. A gente vai analisar a tua situação. A gente vai fazer o teu check-up. A gente vai avaliar. Tipo como quem faz um financiamento. Jesus diz, não.
é comigo no paraíso. Você não estará num lugar aleatório esperando alguma dádiva, esperando que quem sabe você seja chamado como quem espera na fila do SUS. Não. Ele diz, é agora no paraíso. Mas, irmãos, quando a gente fala paraíso, o que você pensa? O que Jesus está dizendo aqui? É no céu, irmãos. É na eternidade. Ele está dizendo, você vai para junto do Pai, porque é para onde eu vou. O Senhor Jesus tinha dito, eu vou para o Pai. Vocês não podem me seguir agora. Mas eu vou e voltarei. E levarei vocês para mim mesmo. É comigo no paraíso, ou seja, é no céu, é na eternidade. Eu os levarei junto. Então você percebe aqui, irmãos, que o negócio é pessoal. É de intimidade. Jesus não está falando de um lugar para acomodar pessoas, irmãos. Jesus não está falando de um lugar que nós vamos deixar vocês aqui numa associação, debaixo de um galpão, para onde vão os pecadores arrependidos de última hora. Não. Jesus está dizendo, é comigo o negócio. Eu não vou acomodar vocês em algum lugar. Vocês vão para junto de mim. Hoje, comigo. Paraíso. Você não está morrendo, amém? Amém? Tomara a Deus que você não morra hoje. Mas se você está nele, como nós lemos lá em Efésios, você já pode experimentar o paraíso. Você não precisa esperar para experimentar a salvação. Agora eu te pergunto uma coisa. Você já está em Cristo? Aí você tem duas respostas, sim ou não. Se você ainda não está em Cristo, é hoje, é agora, não deixe para amanhã, não espere. Se você disser, sim, eu estou em Cristo, faça uma pergunta a você mesmo. Você está vivendo um paraíso? Não estou falando paraíso num conceito humano limitado, irmãos. Não estou dizendo que você nunca vai sofrer e nunca vai ter dificuldades. Eu estou dizendo que se você realmente está em Cristo, você realmente tem vivido essa realidade do céu, que é independente das circunstâncias, irmãos. Mesmo que o exterior se corrompa, o interior se renova. Isso é estar com o Senhor no paraíso. Você tem vivido isso? Você tem vivido a alegria da salvação? É necessário. Você é alegre por ser salvo? Você entende isso? Faça essa avaliação.